Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso Ponte Teológico. Estamos aí para mais uma aula, para mais um vídeo dessa série maravilhosa, lendo e comentando o clássico Confissões de Agostinho de Hipona. Pois é, todo estudante de série de teologia, costumo dizer, é o básico, precisa ler Confissões, de Agostinho. E talvez você até hoje não tenha tido tempo, e nós estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento, lendo e comentando. Eu creio que você possa chegar ao fim da sua leitura aí apenas ouvindo, acompanhando conosco a leitura e extraindo insights, ideias através dos nossos comentários. E para você que não me conhece, eu sou o pastor Anderson Porto, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui nas internet da vida com esse propósito, compartilhar o conhecimento. Peço a você que se inscreva, que dê o seu like, você comente. Você que já é inscrito no canal, confere aí para ver se o seu sininho está ativado. Às vezes você está inscrito, mas o YouTube tirou você, o sininho não está ativado mais. O que significa? Significa que você está inscrito, mas que você não recebe todos os vídeos do nosso canal. Sugiro a você que está chegando aqui agora, que dê uma conferida lá na nossa playlist, tem outras séries de vídeos, curso de História da Teologia, 86 vídeos totalmente gratuitos, para você assistir sobre teologia para iniciantes, 17 vídeos, aulas sobre prolegômenos, vai falar sobre as palavras introdutórias da teologia sistemática. Temos uma série de vídeos sobre teologia paulina, série de vídeos sobre teologia pentecostal. Enfim, temos aí esses vídeos aí gratuitos. Você percebe que nós não temos clube de membros e nem pretendemos fazer. A gente coloca todas essas aulas aí disponíveis para que você seja abençoado. Mas se você deseja nos ajudar de alguma forma, a primeira forma é isso, dando like, comentando, compartilhando esse vídeo com outras pessoas, nosso canal com outras pessoas, em nome de Jesus. E a segunda maneira de você nos ajudar, a partir de R$5, você pode estar abençoando o nosso canal através do Apoia-se. Pastor, R$5 para mim não é nada, não compro nem uma coxinha com Guaraná. Eu quero abençoar com R$10 mensalmente. Eu sinto de Deus de abençoar o seu canal. Então, aqui embaixo nos comentários tem um link do Apoia-se. Você vai entrar lá, vai se inscrever. Mensalmente você vai estar contribuindo com esse valor ou outro valor. E vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? E o nosso propósito é este. Você vai ver lá a quantidade, o valor está lá disponível para as pessoas verem quanto a gente deseja alcançar a meta. Estamos quase chegando na metade. E quando nós batemos essa meta, o nosso propósito é sortear livros de teologia mensalmente para os apoiadores. Tá certo? Se bem que nesse tempo que nós estamos aí com o apoio, eu já sorteei só esse ano 2 livros, uma caneca, e vou sortear mês que vem mais um livro para o pessoal, mesmo não batendo a meta. Mas quando a gente bater a meta, o propósito é todo mês. Então quem sabe aí você pode ser um instrumento da mão de Deus, abençoar o nosso canal e sendo também abençoado futuramente ganhando livros, não é certo? Então se inscreva aí, hoje é a aula 39, estamos falando sobre Agostinho de Hipona, perfeito? Como é que se divide o livro de Agostinho, Confissões, para você que está chegando agora? Esse livro de Confissões, ele se divide em 10 livros, ou 10 partes, ou 10 capítulos. Nós estamos no capítulo, na parte 4, E a cada episódio, hoje a aula 39, parte 39, nós comentamos em média quase sempre dois versículos, tá certo? Hoje nós vamos comentar o versículo 11 e 12 do livro 4, o capítulo 4. Ele está aqui o Agostinho está ainda no processo de tentar encontrar o Senhor. Ele tem até aqui o capítulo 4, até o livro 4, e tem descrito as suas decepções. No episódio anterior nós falamos sobre o grande amigo que ele perdeu. Ele ficou extremamente abalado. Diríamos hoje que ele ficou depressivo por conta da perda da amizade desse amigo. E foi uma maneira muito abrupta essa perda. E mais impactante ainda porque no final da vida esse amigo dele se converteu. Então ele fazia algumas propostas, com uma pessoa que não conhecia Cristo, e esse amigo até então aceitava, mas no final da vida dele, antes de morrer, esse amigo evangelizou ele, declarou que havia se voltado para Jesus, e Agostinho ainda ali naquela luta, aquele dilema, lutando contra sua vontade, lutando contra si mesmo, tentando resistir à chamada de Deus para sua vida. Então vamos lá, estamos no versículo 11, ele vai dizer o seguinte: mas por que falo dessas coisas? Se agora não é o momento de perguntar, e sim de confessar-me a ti. Infeliz era eu,
Infeliz é toda a alma presa por amizade a coisas perecíveis. A alma é dilacerada quando as perde, e sente-se então a miséria, que já estava presente antes de perdê-las. Foi o que aconteceu comigo. Perdão. Eu derramava lágrimas extremamente amargas e encontrava meu repouso na amargura. Na amargura. Infeliz era eu. Ele diz aqui que, relata aqui toda a sua infelicidade, todo o seu lamento pelo fato de ter perdido, né, esse amigo e pelo fato de ter colocado tanta expectativa, de ter colocado de fato o coração nessa amizade. Então a morte do seu amigo, a morte do Agostinho, do amigo de Agostinho, o fez com que ele ficasse deprimido, né? E após a sua conversão ele escreve essa obra, né, dizendo aqui que ele havia ficado dilacerada a sua alma, chorava. Que coisa, né? Interessante isso, né? Recentemente o Jô Soares, né? Todo mundo conhece, o Jô Soares faleceu, e nas redes sociais, né, os outros artistas que haviam trabalhado com ele, né, dando seu depoimento, lamentando a morte dele, mas me chamou muita atenção o vídeo que o Carlos Alberto de Nóbrega havia postado, não somente falando sobre o amigo que havia morrido, mas chorando muito, muito abalado, muito abatido. E o Carlos Alberto já tem 80 e poucos anos, já caminhando para 90 anos, extremamente abalado, chorando demais. As pessoas acham que a gente chora, né, lamenta a perda só de um pai, de uma mãe, de um filho, mas tem muitas pessoas que ficam com a alma dilacerada, aqui usando as palavras de Agostinho, e assim estava ele em relação à morte do amigo. Assim, ele declara mais, assim eu era infeliz, e aquela vida infeliz era para mim mais cara do que meu amigo. Pois embora eu de bom grado a tivesse mudado, todavia eu estava menos disposto a separar-me dela do que ele. Olha, ele entende ali que, se você assistiu o episódio anterior, ele declara, ele conta que esse amigo, a conversão desse amigo foi tão radical, de modo que ele vinha fazer propostas para esse amigo, para se envolver com o ocultismo, a astrologia, e esse amigo havia dado um corte nele e falou, eu não quero mais esse assunto comigo. Se você quer continuar sendo meu amigo, que você possa, né, me respeitar, que você possa acabar com esse assunto, agora eu sirvo a Deus e tal. E penso que a alma dele estava extremamente triste, dilacerada, amargurada, por conta, assim, de ter perdido o amigo dele, mas pelo fato de, no fim da vida dele, um amigo ter dado, assim, um gelo, né? Se você assistiu o episódio anterior, você vai ver, o amigo dele deu um corte, um gelo nele, que ele ficou assim, vou usar um termo conhecido, ele perde as estribeiras, ele fica tanto quanto decepcionado, frustrado, porque ele percebia que a amizade dele com esse cara não seria mais a mesma, porque esse sujeito havia encontrado a Cristo. Interessante, né? Diz mais aqui, realmente, não sei se eu me teria separado dela em benefício dele, como se conta acerca de Pílades e Orestes, os quais teriam de bom grado morrido um pelo outro juntos, pois a separação era para eles pior que a morte. Mas em mim se originara um sentimento inexplicável, diametralmente oposto a esse, pois eu, ao mesmo tempo, detestava muitíssimo viver e temia morrer. Ou seja, estava desgostoso com a vida, né? Agostinho aqui. Ele estava odiando viver, né, essa separação a partir do seu amigo. Estava deprimido, não estava encontrando razão para viver, mas ao mesmo tempo ele diz aqui que ele temia morrer, não tinha coragem de tirar sua vida. Será que ele estava pensando em algum tipo de suicídio? Aliás, é um dilema, aliás, é um tema polêmico, né? Especialistas vão discutir, filósofos, pensadores vão discutir se quem comete suicídio, ele é covarde ou ele é muito corajoso, né? Parece que ele tinha medo de morrer, mas em que sentido? Será que ele temia partir? Será que ele já tinha essa consciência de que partir sem Cristo, dessa vida
significaria condenação eterna, ou ele simplesmente, de fato, não tinha, tinha receio de cometer suicídio. O que ele estava pensando? Interessante, vou repetir a frase. Pois eu, ao mesmo tempo, detestava muitíssimo viver. Ele não queria mais viver. E temia morrer. Que coisa. Diz mais, suponho que quanto mais o amava, tanto mais odiava e temia como o inimigo cruel ao extremo a morte que o roubara de mim. Que interessante, o cara estava vendo aqui um dilema, uma ebulição de sentimentos. Quanto mais eu o amava, tanto mais odiava e temia. Ele está se referindo à morte aqui. Porque ele estava desgostoso, pensamentos de deixar essa vida, a vida já parecia já não ter sentido. Pra você ver como a morte desse amigo o abalou extremamente, né? Não estava conseguindo se recuperar desse luto, aliás. Especialistas dizem que um luto dura em média 3 a 4 meses, mas infelizmente tem pessoas que não conseguem superar e fica aí 8 meses, 1 ano e pouco, extremamente abalado. Né? Nós somos muito frágeis, né, cara? Impressionante, nós somos muito frágeis. As pessoas acham que não, mas determinadas coisas que a gente acha que não vai nos afetar, afeta e afeta muito o nosso emocional, abate a nossa alma, né? E eu imaginava que ela em breve acabara com todos os seres humanos. Acabaria, melhor dizendo. Eu imaginava que ela em breve acabaria com todos os seres humanos, uma vez que mostrara seu poder sobre ele, está se referindo à morte. Era assim que me sentia, eu me lembro. Eis o meu coração, ó meu Deus, examina-o até o fundo, pois eu me lembro bem disso. Ó, minha esperança, que me purificas da impureza desses sentimentos, tendo os meus olhos sempre voltados para o Senhor, pois só Ele tira os meus pés da armadilha, citando Salmo 25:15. Eu me admirava de que os outros, sujeitos à morte, vivessem, uma vez que aquele que eu amava estava morto. Eu me admirava muito mais que eu mesmo, sendo para ele um segundo eu, pudesse viver estando ele morto. Bem disse alguém sobre seu amigo: tu, metade de minha alma, pois eu sentia que a minha alma e a dele era uma alma em 2 corpos. Caraca, tá parecendo aqui a amizade, né, de Davi e Jonatas, né? Uma amizade, um laço de amizade muito forte que até hoje algumas pessoas fazem algumas interpretações equivocadas, achando que Davi e Jonatas eram gay. Talvez, eu nunca ouvi falar, mas é possível que se alguém, né, aí esses hermeneutas modernos fossem comentar essa dor, né, esse lamento, esse abatimento extremado de Agostinho por esse cara, já iam dizer que o cara era gay. Vou repetir, ó, ele cita aqui, ó, ele faz uma citação, né, onde que ele leu, abre aspas, tu, metade de minha alma, se referindo a um amigo, pois eu sentia que a minha alma e a dele era uma alma em 2 corpos. Portanto, continuando aqui, minha vida era para mim um horror, porque não podia viver sendo apenas uma metade. E talvez eu temesse a morte devido ao receio de que aquele que eu tanto amara viesse a morrer completamente. Então aqui faz uma declaração muito profunda, né? Muito profunda que, haja vista, né, na nossa sociedade não é comum, né? Não é comum o cara fazer uma declaração de amor assim para um amigo que morreu ou até vivo, não importa. Muitos homens estranham algumas posturas, né? São extremamente preconceituosos, digamos assim. Eu gosto de usar blusas azul, eu tenho minhas cores preferidas, azul, preto, rosa, tem blusa social rosa. Certa vez um irmão chegou para mim e falou: pô, gostou dessa blusa rosa aí? Eu falei: o que tem? É rosa, né? E rosa é benção, né? Mais uma cor aí que Deus permitiu que pudesse estar no nosso mundo, rosa, preto, azul, verde. Ou seja, o que ele quer dizer? Pô, pastor, eu estou usando rosa. Ou seja, o cara vem com aqueles pensamentos de fora, mundano, achando que pelo fato de usar uma blusa social rosa, estaria remetendo, fazendo propaganda gay. Nada a ver. Penso que também é um pensamento preconceituoso
e extremado, né? A partir do momento que o sujeito não pode fazer uma declaração, lamentar a morte de alguém, de um amigo, né? Verso 12. Ó loucura, que não sabes como amar os homens em sua condição humana. Que tolo eu era, então, suportando impacientemente a sorte humana. Olha só a sequência de rajada que ele dá. Eu me afligia, suspirava, chorava, ficava perturbado, não tinha sossego, nem opinião. Caraca, vamos comentar isso? Ele se declara um tolo, né? Suportando o simples fato de viver, a sorte humana. Então ele diz aqui, sem Cristo, como é que ele se comportava? Eu me afligia, ou seja, ele se deixava se abater. Ou seja, não significa que o crente não fica abatido, não sofra, mas uma pessoa sem Deus, sem esperança em Cristo, sem esperança do porvir, certamente a aflição a domina, perturba muito mais, né? Então ele declara, eu me afligia, suspirava, ou seja, ele suspirava, ele sofria, chorava, aqui, suspirava, chorava, ficava perturbado. Tem muita gente perturbada, né? Muita gente tomando remédio aí, tarja preta, muita gente fazendo terapia, muita gente sendo internada em clínicas psiquiátricas, perturbação, né? Emocional, mental, isso é muito sério. Então, aqui a perturbação dele não era mental, mas era emocional. Ficava perturbado, não tinha sossego nem opinião. Veja só que interessante a declaração, né, irmão, de Agostinho. Sem Cristo, como era a minha vida sem Cristo? Eu não tinha sossego nem opinião. Existem pessoas que não têm opinião de nada, né? Existem outras pessoas que já têm opinião de tudo. Existem pessoas que mudam de opinião em todo o tempo. Eu costumo chamar elas de crente piolho. Ela só vai pela cabeça dos outros. Só vai pelas cabeças. Crente piolho. Pois é. Ele declarava que não tem opinião de nada. Qual a sua opinião acerca disso, Agostinho? Nada, estou sofrendo, estou chorando, estou amargurado, não quero saber de nada da vida. Ele estava em um período aqui estranho, né, da sua vida. Aí lá no final dos seus 20 e poucos anos, quase chegando aos 30 anos, né? Então ele já não era nem um menino mais, já era um adulto, chegando numa fase madura, mas ele ainda não havia se encontrado espiritualmente, né? E diz mais aqui, ó, carregava comigo uma alma estracelhada e sangrando, desgostoso ante minha tolerância em relação a ela. Contudo, onde lhe dar repouso, eu não sabia. Veja bem a declaração dele aqui. Não sabia. Minha alma estava cansada, estava abatida. Aí você percebe, pastor, mas caramba, será que não lembrava dos evangelismos, né, das palavras, da semeadura da palavra de Deus de sua mãe cristã Mônica para o seu coração? É possível que sim, e ao mesmo tempo ele não dava valor, porque a alma dele estava abatida, mas ele não lembrava que existia esse Deus na qual ele poderia encontrar repouso, né? Não em calmos bosques, não em jogos e na música, nem em perfumados ambientes, nem em requintados banquetes, nem nos prazeres do leito e do divã. Nem finalmente em livros ou na poesia ela encontrava repouso. Olha, vou repetir, olha só. Não em calmos bosques, não em jogos e na música. Então ele procurava, vou contemplar a natureza para ver se encontro paz para minha alma. Não estava ali. Aí diz aqui, nem em jogos nem na música, eu vou me distrair. Tem muita gente isso, né? Procura preencher o vazio da alma se distraindo, das shows de música, dança, jogos. Tem gente que faz, né, o seu time de futebol, sua religião, tá ali torcendo em todos os jogos, ele vai, é um fanático, só fala disso. Então ele não encontra sossego nessas coisas também. Jogos, música. O que mais que ele declara aqui? Não em jogos nem música, nem em perfumados ambientes, nem em requintados banquetes, ou seja, não são os lugares requintados, lugares frequentados pela alta roda, pela alta sociedade, que eu encontrava, né? Que eu encontrei repouso para minha alma. Nem nos banquetes, nos jantares, ao redor de pessoas eruditas aqui, nem nos prazeres do leito, está se referindo possivelmente ao sexo aqui, nem nos prazeres do leito da cama. Ele não estava contando do leito do divã, não estava contando felicidade para sua alma. Nem finalmente em livros ou na poesia ela encontrava repouso, ou seja, nem finalmente em livros, ou seja,
naquilo que eu amava, né? Que era estudar, que era leitura, que era, né, ler os clássicos, a poesia. A minha alma estava estraçalhada, estava perdida, não encontrava descanso. Temos aqui o perfil de um homem extremamente esmagado, né? Pelo fato de não ter Cristo, pelo fato de depositar toda a expectativa da vida numa amizade que vai embora, que se acaba por conta da morte do seu amigo. Então ele está aqui como que desesperado, sem saber para onde ir e o que fazer com a sua alma abatida, né? E declara mais, ó, tudo parecia medonho, sim, até a própria luz. Tudo que não era o que ele fora era revoltante e odioso, exceto os gemidos e as lágrimas, pois somente neles eu encontrava um pouco de alívio. Mas quando minha alma se afastava deles, o enorme fardo de miséria pesava sobre mim. Para ti, ó Senhor, ela devia ter sido elevada para que tu a aliviasses. Eu sabia, mas não podia nem queria fazê-lo. Ainda mais porque, quando eu pensava em ti, tu não eras nenhuma coisa sólida ou substancial. Olha só. Ele responde aqui o que eu estava comentando há pouco. Será que ele pensava em Deus nesse momento? E diz assim, pensava. Mas pensava não de maneira substancial. Eu pensava em Deus como um ser, um ente que poderia me relacionar. Não como algo sólido e substancial. Alguém que eu pudesse amar. Pensava em Deus como alguém, né, como algo subjetivo, não um ser que se pode se relacionar, não ser pessoal. Né? Aliás, muitas religiões apregam um Deus impessoal, né? Um Deus muito semelhante ao Deus deísta, né? Pregado pelos ingleses do século XIX. Um Deus que você não se relaciona, um Deus que cria os homens e cria o mundo, o universo e nos abandona a própria sorte, um ser impessoal, um ser não substancial. Então ele até pensava, mas de maneira muito distante, assim como muitos de nós, né? A gente vai lendo assim, as Confissões de Agostinho e a gente vai lembrando quando o tempo que a gente não era crente. Então muitos de nós pensávamos em Deus, mas assim, um Deus distante, né? Não um Deus de perto, mas muito longe. A Bíblia vai dizer que ele é Deus de perto e Deus de longe. Mas quando nós não estamos nos voltando, quando nós não estamos rendidos a Cristo, ele fica muito longe, muito distante, e assim pensava, mas um Deus subjetivo, entende? Demais, pois tu não eras tu mesmo, mas um mero fantasma, e o meu erro era o meu Deus. Ou seja, ele tinha uma concepção de vida equivocada, tinha uma concepção de Deus de um espectro, talvez um mero fantasma. Ou seja, concepções de Agostinho eram totalmente fora da revelação que as Escrituras trazem para nós, né? E a maioria dos homens, até mesmo pessoas que estão dentro da igreja, né, tem uma concepção de Deus totalmente fora das Escrituras. Se eu me dispunha a descarregar sobre ele o meu fardo, para poder encontrar descanso, ele deslizava no vazio e recaía pesadamente sobre mim. Eu me tornara para mim mesmo um lugar desagradável, onde não podia ficar e de onde não podia sair. Caramba! Agostinho declara que ser extremamente infeliz. Eu tornei para mim mesmo um lugar muito desagradável. Ele, quando olhava para si mesmo, ele sentia raiva de si mesmo. Como é desagradável ser Agostinho. Que, né, caramba! E o cara, coração duro, não se rendendo a Cristo. Ou seja, satisfação só vai encontrar em Cristo, né? E aí, enquanto ele não encontra o Senhor Jesus, ele declara ser uma pessoa, né, presa a si mesmo, extremamente desagradável para si mesmo. Ou seja, o mandamento de Cristo, né, amarás o teu próximo, o Senhor teu Deus, e ao teu próximo como a ti mesmo, né, estava fora totalmente, né, nem passava pela cabeça dele. Porque a Bíblia diz que temos que amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Partimos do pressuposto, da premissa de que ninguém se odeia, né? Biblicamente, ninguém deve odiar a si mesmo.
Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, nós devemos não nos apegar às coisas desse mundo, mas zelar pela nossa vida, vida que Deus nos deu e que deve ser para a glória dele, deve ser vivida para a glória dele. Olha só o que ele diz, ó. Pois para onde deveria o meu coração fugir do meu coração? Olha só a redundância. Pois para onde deveria o meu coração fugir do meu coração? Para onde eu deveria fugir de mim mesmo? No entanto, fugi de minha terra natal, pois em outro lugar, onde meus olhos estavam menos habituados a vê-lo. Eles passariam a procurar menos o amigo perdido. E assim, de Tagaste, fui para Cartago, na África. Como posso fugir de mim mesmo? Ele tem a ideia, bem, estou arrasado, estou aqui em Tagaste, o que eu vou fazer? Acho que a única maneira de ficar menos abalado, menos abatido, é mudar geograficamente de vida. Bem, ele não toma, até aqui ele ainda não tomou ainda a decisão. Nós não estamos nem na metade ainda dessa série e dessa obra. Ele não tomou a decisão de trazer satisfação para a sua alma, que as descrições aqui eram incríveis. Isso, sou infeliz, estou preso a mim mesmo, odeio a vida, mas tenho medo de morrer. As descrições são as mais pessimistas e terríveis possíveis. E ao invés dele tomar a decisão de se render a Cristo, para encontrar satisfação em Cristo, o que ele diz? Eu vou embora para Cartago. Tem muita gente assim, né? Ao invés dela se render a Cristo, ela acha que mudando de emprego, mudando de marido, vou mudar de mulher, vou mudar de igreja, que tal? Vou mudar de igreja, vai mudar, vou ser mais feliz. Mudanças geográficas não vão trazer satisfação para nossa alma, mas a postura e mudança na rendição a Cristo, sim. Tá certo, queridos? Até a próxima, dê o like, seja nosso apoiador, Deus abençoe e compartilhe este vídeo em nome de Jesus.